aventureiros da cultura. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma Aula Paraná. Vocês estão preparados para mais um mergulho no universo da pluralidade, da diversidade cultural e religiosa? Bem, a aula de agora é do 6º ano, sobre as diferentes formas de expressão e manifestações ritualísticas. O objetivo da nossa aula é conhecer as diferentes expressões ritualísticas nas matrizes religiosas, indígena, africana, ocidental, oriental, compreender a importância dos ritos e rituais como forma de manutenção das tradições cultural e religiosas. E nós iniciamos nossa aula com uma reflexão sobre uma história muito conhecida de vocês, do Pequeno Príncipe, um clássico da literatura que já virou filme, desenho infantil, além de ser uma literatura que muitos já leram, conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem o Pequeno Príncipe, a história do Pequeno Príncipe. E tem um momento, quando o Pequeno Príncipe está com a raposa, é muito comentado, quando ela diz para ele: você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. E aí, ela diz para ele que eles têm que marcar um encontro. Marcando o encontro, ela vai se preparar, ela vai ficar ansiosa e ela vai ficando feliz quando for chegando o horário que eles combinaram de se encontrar. Então, quando estiver chegando o momento, ela já vai ficando feliz porque é preciso ritos. E o Pequeno Príncipe pergunta para ela: mas o que são ritos? O que é o rito? E ela diz: é uma coisa que transforma um dia ou uma hora em um momento especial, diferente dos outros. E eu pergunto para vocês: você sabe o que é um rito? Temos aqui algumas imagens para ilustrar. Qual é a diferença entre ritos e rituais? Aliás, para que servem os ritos e rituais? Será que ritos e rituais tem só nas religiões? Para que eles servem nas religiões? No nosso dia a dia, nós temos alguns rituais? Será que você tem algum ritual? Uma coisa que você faz sempre? Bom, é sobre isso que nós vamos refletir durante a nossa aula, procurando entender a importância de ritos e rituais, a diferença de ritos e rituais, e vamos conhecer alguns ritos, alguns rituais. Estão prontos? Então, vem comigo. Vamos partir aqui no primeiro momento da nossa aula com uma reflexão para vocês colocarem aí a mente para funcionar, exercitarem sua escrita, sua reflexão. Bom, uma das formas ritualísticas mais conhecidas são o batismo. Então, batismo tem em praticamente todas as religiões. O que muda é a forma, ou seja, o rito de iniciação é o batismo. O que muda são as formas de ritual. Já estou aqui meio dizendo a diferença entre rito e ritual, mas depois nós vamos aprofundar esse conceito. O batismo é um tipo de rito de passagem. O que muda de religião para religião? A forma do ritual. Por exemplo, muitos católicos, ou dentro da religião católica, o rito de passagem chamado de batismo acontece logo depois do nascimento. Agora, com os também cristãos, só que evangélicos, neopentecostais ou pentecostais, batiza-se já adulto. Então, é o mesmo rito de passagem, batismo, o que muda é a forma do ritual. Você já foi ou conhece algum tipo de batismo religioso? Escreva um texto com as suas palavras, relatando como foi essa experiência. Claro, quem foi batizado quando era neném não sabe descrever como foi a experiência, mas pode relatar aquilo que seus pais contaram, o que viu em foto. Se você não foi batizado porque não é católico, enfim, não participou, você sabe descrever algum ritual que você viu, assistiu na TV, leu, estudou em alguma outra disciplina, então, ou que você tenha participado? Então, essa atividade é para você escrever um texto com as próprias palavras. Vamos dar um tempo para vocês descreverem se você conhece algum ritual, qual é esse ritual, de qual religião ele é, e se não tem nada de um ritual religioso, você não tem nenhuma religião, você pode descrever algum ritual que você conheça.
seja ele não religioso, então também pode, claro, você descrever algum tipo de ritual para que ele serve, ok? Então vamos dar um tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná! Voltamos com Aula Paraná. Sexto ano, ensino religioso, diferentes formas de expressão e manifestações ritualísticas. E começamos com uma atividade para você descrever algum ritual que você participou, que você assistiu, que você viu, seja ele religioso ou não. Então, nesta atividade, mais do que certo e errado, o importante é a tua capacidade de argumentação, de raciocínio lógico. Bem, o fato é que nas religiões existem diferentes tipos de ritos, que por sua vez são compostos por rituais. Então, quer dizer, o rito, existe rito fúnebre, mortuário, de cura, de passagem, de iniciação. O que muda de religião para religião? É as formas de rituais. Os rituais são os gestos, as práticas, os cantos, aquilo que é repetido, que o ritual tem essa característica. Repete-se sempre da mesma forma. O ritual tem a origem da palavra rito, vem do sânscrito indiano, rit, de ritmo. Então é o ritmo com que acontece a cerimônia. O rito é a categoria, uma coisa mais ampla. O ritual é mais específico. Se derrama água, se ajoelha, se canta, se dança. Então, os ritos são categorias, o que varia são as formas de rituais. Ficou claro? Bom, o rito é a categoria ampla, o ritual, como o rito de passagem, de cura, enquanto o ritual é um conjunto de gestos, ações que compõem o rito. Então, os ritos são compostos por rituais.
Muitas religiões possuem ritos de passagem como o batismo, que foi o que eu sugeri aqui na atividade anterior. Por exemplo, o que diferencia são as formas ritualísticas, como eu dei o exemplo, que na Igreja Católica se derrama água na cabeça do neném logo depois do nascimento, dentro da igreja, o padre faz uma oração. Já nos evangélicos, algumas vertentes evangélicas, se batiza adulto, e aí a pessoa é mergulhada pelo pastor dentro da água. É o mesmo rito de passagem, batismo, o que muda é o ritual. Esse foi um bom exemplo para deixar claro, mas tem muitos outros. Então, entre os diversos tipos de ritos e rituais, nós podemos destacar ritos mortuários, que são os ritos fúnebres, e aí entra inclusive os velórios, o que aqui no Brasil chamamos de dia de finados. Iniciação ou passagem, que é quando a pessoa se torna batizado, ou então rito de passagem, quando passa da infância para a fase adulta, em algumas tradições como indígena, por exemplo. Comemorativos como Natal, Páscoa, festas, cura, também existem rituais de cura, entre muitos outros. E aqui temos um grupo de indígenas fazendo uma dança ritualística. Bem, o fato é que os rituais são muito importantes dentro das tradições, dentro das culturas. Mas nós temos outros rituais que não são religiosos. Por exemplo, quando a pessoa passa no vestibular. Vocês já viram o que acontece? Não é comum pintar-se, é quase como se fosse uma forma, um rito de passagem. A pessoa se joga na lama, alguns raspam a cabeça, se pintam, saem fazendo festa. Então é um rito de passagem. A pessoa está agora entrando no mundo universitário, está deixando a fase escolar. No quartel também, jura a bandeira, raspa a cabeça. Então, existem ritos de passagem que não são necessariamente religiosos. Também ritos iniciáticos. Casamento é um ritual, mas nem todo casamento é religioso. Algumas pessoas casam no civil, assinam na frente de um juiz um documento, fazem uma festa, jogam arroz. Isso não necessariamente é religioso, mas é um hábito popular. A pessoa sai da igreja e joga arroz, um carro arrastando latinhas, aquelas também que as pessoas fazem despedida de solteiro. São rituais que não são religiosos. Muitas pessoas fazem rituais particulares. O jogador de futebol, quando entra em campo, faz o nome do pai, alguns se ajoelham. Então existem ritos religiosos, ritos não religiosos e aqueles ritos que têm origem na religião, mas se tornaram ritos ou rituais populares, que já estão nessa dinâmica entre o sagrado e o profano. Os ritos de passagem são celebrações que marcam a mudança de status de uma pessoa na sociedade. Então, antes de ser batizado, depois de ser batizado. Quando era solteiro, quando se torna casado. Quando era um estudante de teologia e quando vira um padre. Os ritos de passagem são realizados de diversas formas. Essas cerimônias, mais do que representar apenas a transição do indivíduo, representa igualmente a sua progressiva aceitação e participação na sociedade em que está inserido, tendo assim tanto um cunho individual como coletivo. Ou seja, os ritos de passagem são individuais, é a pessoa que está mudando de status, mas ela muda de status dentro de uma coletividade. Quando a pessoa se forma também, que aí vestem a bata, tem aquele chapéu que eles jogam, pega o canudo, isso também é um rito, e aí ela muda de alguém que não era formado para alguém que está formado. Então, além de ser uma passagem individual, na sociedade ela ganha um novo status. Vocês estão gostando? Até aqui está bem bacana a aula, bem informativa. E aí também temos os ritos fúnebres. Eu sei que é um momento complicado, estamos passando por uma pandemia, muita gente infelizmente falecendo, mas se a gente for levar do ponto de vista biológico, claro que durante uma pandemia a coisa é bem mais grave. A morte faz parte da vida. Quer dizer, existe um ciclo na natureza de nascer, se desenvolver, em muitos casos procriar, envelhecer e morrer. Então, mesmo fora da época de pandemia, fora quando acontece algum acidente, alguma coisa trágica, a morte faz parte do ciclo da vida. Por isso existem rituais fúnebres, é importante o luto. E aí os rituais fúnebres são cerimônias que são realizadas por causa da morte de um ente querido ou de alguém de parentesco familiar, amigo, alguém que você conhece.
Os ritos fúnebres variam conforme a tradição. Em alguns é um momento de serenidade, em outros é um momento de reflexão, em algumas sociedades, inclusive, até um momento festivo, como é o caso de Madagascar e no México, que nós vamos falar logo a seguir. Mas além do momento fúnebre, como é próprio dos rituais, ritual é algo repetitivo, que sempre acontece na mesma época, no mesmo período. Depois que a pessoa morre, também tem as missas de sétimo dia, no caso do catolicismo, e todo ano tem o dia de finados, ou o dia que as pessoas relembram os mortos ancestrais. E como eu disse, isso varia de cultura para cultura. Por exemplo, no contexto cristão, o chamado velório é acompanhado de orações e é um momento de comoção e de religiosidade. Já no caso dos budistas, por exemplo, no mundo oriental é diferente, com os indígenas é diferente, com os africanos também é diferente. Nós temos uma animação, na verdade tem mais de uma, mas a mais recente animação é o Viva, a Vida é uma Festa. É uma animação, um desenho animado que retrata essa questão dos rituais fúnebres e ela fala do Dia de los Muertos, no México, que inclusive vai influenciar o surgimento do Halloween nos Estados Unidos. Então, ela traz elementos da religiosidade popular mexicana, do Dia dos Mortos, e tornou-se um feriado muito importante, onde se festeja e se brinca de forma irônica com a morte, misturando sagrado e profano, num sincretismo religioso entre o catolicismo e a religiosidade dos povos indígenas, maia e asteca. Então, tem a influência da religiosidade católica popular mexicana, mas também da religiosidade indígena. A gente conhece muito por aquelas caveiras, que eles pintam o rosto, vestem roupas de mariachi, entre roupa de noivo, roupa de noiva, enfeitam a cidade toda, é uma festa muito bonita. Então, quer dizer que no México, o Dia dos Mortos virou uma grande festa, um grande festival, e aí tem essa animação, que vale a pena a gente ver, que ilustra um pouco como é diferente de um país, de uma cultura, de uma religião para outra. O Dia de los Muertos, ou Dia dos Mortos, é uma data comemorativa celebrada no México dia 2 de novembro, mas pode durar até uma semana. Dependendo da cidade, demora muitos dias. E eles fazem festivais, decoram a cidade, na qual o costume é ir ao cemitério, então eles fazem um cortejo, eles vão festejando até o cemitério, vestido de caveira, vestido de morto, para visitar o túmulo dos entes queridos. E eles preparam um altar, tanto na casa como no cemitério, em vários lugares. Tem degraus que para eles tem a ver com as várias etapas da morte, então, desde que a pessoa morre até a passagem dela. E eles acreditam que os mortos vêm visitar também os mortos, por isso que eles se fantasiam de morto, para se confundirem os mortos e os vivos. E é muito comum eles preparar o altar com velas, flores e outros elementos decorativos. Eles também levam muitos alimentos, bebidas, comem, festejam, dançam, então é um momento descontraído. No Brasil, já por outro lado, é um pouco diferente. O Dia de Finados é chamado no Brasil e é muito comum preparar antes, limpar o túmulo, e aí as pessoas vão até o cemitério colocar velas e flores nos túmulos dos parentes, amigos que estão falecidos, mas é num clima diferente do Dia dos Mortos. É um momento mais de serenidade, as pessoas ficam mais silenciosas, oram, rezam bastante, se concentram, então quer dizer, elas pensam no ente querido, lembram dos bons momentos, é bem diferente lá do México, mas também tem muitas flores, velas, porém é muito mais uma situação de respeito, de comoção, de serenidade, ainda que a gente também seja de uma influência forte do cristianismo e também indígena, mas no Brasil o Dia dos Mortos é diferente. Tem toda essa conotação de respeito, de oração. Temos aqui uma ilustração, né? Então tem essa coisa toda de uma certa seriedade no Dia de Finados. Já no mundo budista, no Oriente, podíamos citar várias culturas e tradições orientais, mas de origem budista, existe o Obon, então, em vez do Dia dos Mortos, no México, finados no Brasil, no Japão, eles chamam de Obon. É uma das tradições religiosas mais importantes do Japão.
Acredita-se que durante esse período, o espírito dos antepassados retornam às suas casas para se reunirem com a família. Por isso, eles fazem a oferta de alimentos, bebidas, frutas, vegetais, principalmente como arroz, artesanatos e chá verde. Eles também, como no México, preparam um altar, colocam alimentos, vestem o tradicional kimono, fazem inclusive danças e cantos. O Obon também é um período onde as famílias visitam os túmulos dos antepassados, mas eles fazem um ritual de limpeza. Eles levam um balde especificamente preparado para isso, uma concha especial para esse momento, com este propósito, e ele é o momento em que as pessoas dedicam um tempo para se lembrar dos entes queridos, para rememorar a memória, a importância que os entes queridos têm na nossa vida. No final desse ritual, as famílias se despedem fazendo um ritual muito bonito, que é colocar lanternas iluminadas com uma vela, o shoshin, nas águas de um rio, numa cerimônia chamada Toró Nagashi, lanternas flutuantes. Quando termina o ritual, eles fazem essas lanternas com vela dentro, soltam elas no rio, que é representando que agora os espíritos ancestrais estão retornando. Essa prática tem como finalidade iluminar o retorno das almas para o seu lugar devido. Agora, vamos fazer uma atividade. Então, estamos passando por um momento bastante sensível devido à pandemia do coronavírus. Muitas pessoas perderam suas vidas por conta do perigo da contaminação. E não é possível os tradicionais velórios. Quando a pessoa morre pelo coronavírus, não pode se fazer o velório, então isso é bem complicado. Escreva um texto refletindo sobre a importância de valorizarmos as pessoas que amamos enquanto elas estão conosco. Então, tempinho para vocês escreverem, já voltamos com mais Aula Paraná.
voltamos com a nossa aula Paraná. E nesta atividade um pouco mais sensível, vocês tiveram que escrever um pouquinho sobre a importância de valorizar as pessoas que a gente ama enquanto elas estão com a gente. Como eu venho dizendo, mais importante do que certo ou errado é a tua reflexão, tua capacidade de argumentação e exercício da escrita. Essa atividade é um pouco para a gente pensar como é importante a gente valorizar as pessoas que a gente ama enquanto estão com a gente, a família e tudo mais. Bom, nesta aula nós aprendemos um pouco sobre ritos e rituais que fazem parte das culturas das organizações religiosas, que existe rito de passagem, iniciação, fúnebre e cura, que os ritos variam conforme cada povo, mas que todos são importantes para a manutenção das tradições, da identidade das diferentes civilizações. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e encerro com tradicional poesia que eu sempre falo para vocês: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não pudesse ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.